Diário da Lisanne Froon. 29 de março de 2014. Estou sentado aqui, com lágrimas nos olhos e rolando pelo rosto. A vista das montanhas é linda, a casa é espaçosa e a família é simpática. Estou até aqui com Chris, que é muito familiar. Mas mesmo assim quero ir para casa. Não tive problemas durante 2 semanas e de repente fiquei completamente louca. A transição de 2 semanas de férias animadas para entrar na vida de uma verdadeira família panamenha é demais para mim. Tenho 22 anos que acho que tenho que resolver isso sozinha. Mesmo assim, agora me sinto como uma criança de 2 anos gritando pela mãe que está a 2 metros de distância. Este é um trecho do Diário de Lisanne Froon, que junto da sua amiga Chris Kremers, 2 almas aventureiras da Holanda, adentraram a trilha El Pianista, em Bouquet, no Panamá, sem prever que cada passo as aproximava de um mistério. Naquele 1º de abril de 2014, o que começou como uma trilha se tornou um véu de sombras. O desaparecimento das jovens mobilizou diversas equipes de resgate e voluntários em uma busca que se estendeu por meses, até que ao encontrarem pistas e revelações chocantes. Este é um caso que existe muitas teorias, deixando-o mais enigmático e misterioso. Portanto, quero neste vídeo contar um pouco dessa história sobre as garotas perdidas no Panamá e tentar apresentar de forma simples a cronologia e compreender o que aconteceu a Chris e a Lisanne. Olá, aventureiros de mistérios! Bem-vindos ao canal! Me chamo Samara e, como vocês, tenho um grande interesse em conteúdos como esse. Então, para ajudar no crescimento do canal, peço seu apoio, deixando o like, fazendo sua inscrição e ativando as notificações. Agora, sem mais delongas, vamos para a história. Vamos voltar um pouco no tempo e conhecer as meninas. Lisanne Froon, com 1,84 m de altura, era uma jovem gentil e inteligente, que tinha acabado de se formar em psicologia aplicada. Chris Kremers irradiava uma energia contagiante, com personalidade forte e animada, e com a formação em educação social. O destino uniu as duas no café, em Amersfoort, lugar que as duas trabalhavam juntas e onde a amizade floresceu, assim como os planos para uma viagem sabática. Em 15 de março de 2014, elas embarcaram América Central, com destino a Boca del Toro, no Panamá. Lá se instalaram no Hostel Escola Spanish by Sea, local que a empresa de intercâmbio contratou para elas, onde criaram novas amizades e se aventuraram nas belezas panamenhas. 2 semanas explorando Boca del Toro, Chris e Lisanne seguiram para Bouquet, em Chiriquí, no dia 29 de março. Elas estavam ansiosas para continuar as aulas de espanhol na escola Spanish by the River e começar o voluntariado na escola Guardária Áurea, conforme contrataram os serviços com a agência de intercâmbio. Elas ficaram acomodadas na casa de Miriam Guerra, uma host family que já acostumada a receber jovens de intercâmbio. Em seus diários, desabafaram. Chris adaptou-se rapidamente, sentindo-se como se estivesse em seu próprio lar, enquanto Lisanne enfrentava diversas emoções e uma forte saudade de sua casa. No domingo, dia 30 de março, elas aproveitaram para passear e almoçar pela cidade. As atividades que deveriam começar na segunda-feira foram adiadas por um desencontro de informações entre a agência de intercâmbio e a escola, e alterou o início das atividades para a semana seguinte. Com a desilusão dos planos, decidiram fazer um passeio para aproveitar o tempo livre. Então, logo cedo, no dia 1º de abril, as jovens holandesas saíram para um passeio. Com a noite chegando, Miriam notou a ausência de Chris e Lisanne. Pensou que talvez estivessem com amigos aproveitando a viagem. Mas no dia seguinte, elas não apareceram para um passeio marcado com o guia Feliciano Gonzalez. Preocupados, Feliciano e Elin Whitke, da escola de espanhol, ligaram para Miriam. Ela autorizou que verificassem o quarto das jovens, mas elas não estavam lá. Ao final do dia, as autoridades e a família foram notificadas. O desaparecimento foi oficialmente registrado na manhã do dia 3 de abril pelo Feliciano, assim como o início das buscas. Bom, nesse momento vou precisar dividir a história em 2 partes, para facilitar o entendimento.
Depois da tentativa de resolver questões sobre o trabalho voluntário da escola de espanhol, Chris e Lisanne se depararam com folhetos de passeios e trilhas. Decidiram então aproveitar um desses passeios para fazerem no dia 1º de abril, já que tinham outros agendados para os dias seguintes. Na manhã seguinte, Miriam preparou e deixou o café da manhã pronto para elas e saiu para o trabalho. As meninas acordaram e, após o café, saíram com mochilas e roupas apropriadas para uma caminhada. Neste tempo, elas postaram no Facebook sobre um passeio pela cidade, além de Chris enviar uma mensagem ao namorado informando que elas iriam fazer uma trilha. Como as autoridades ainda não sabiam direito por onde começar as buscas, foram na escola de espanhol, Spanish by River, e souberam de uma funcionária que elas estavam lá por volta das 13 horas. Além disso, um taxista chamado Leonardo Gonzalez afirmou que pegou as garotas perto da escola, pouco antes das 13h30, e as deixou no restaurante El Pianista. No entanto, as informações começaram a se contradizer. Um guia turístico inicialmente disse ter visto as duas no topo da trilha ao meio-dia, mas depois mudou seu depoimento dizendo que todas as mulheres europeias eram parecidas, e ele devia ter se confundido. Outras testemunhas disseram que as garotas estavam no supermercado por volta das 13 horas, o que complicou a linha de tempo dos eventos daquele dia. Essas contradições e a falta de certeza nas declarações tornaram o caso ainda mais misterioso e difícil de desvendar. As buscas por Chris e Lisanne se iniciaram com voluntários e o guia Feliciano, ficando oficialmente somente no dia 4 de abril, as quais foram lideradas pela SINAPROC, Sistema de Proteção Civil do Panamá. Apesar dos esforços incansáveis com o uso de cães farejadores e helicópteros, nenhuma pista concreta foi encontrada. Com o passar dos dias e sem nenhuma informação que indicasse algo das meninas, decidiram por suspender as buscas, aguardando que novas informações surgissem. As buscas pelas jovens holandesas se intensificaram com o aumento da recompensa oferecida pela família, passando de $2.500 para $30.000 e, posteriormente, para $40.000. Apesar do incentivo financeiro, não houve avanços significativos, até que, 2 meses depois, um casal no vilarejo de Alto Romero encontrou uma mochila presa entre as pedras no rio Culebra. A mochila, identificada como das jovens, foi a primeira pista concreta desde o seu desaparecimento, sugerindo que foi arrastada pelo rio desde o topo da trilha El Pianista a aproximadamente 13 quilômetros de distância. Portanto, esse achado reacendeu as buscas, agora focadas na área. Mas logo veio a triste realidade. Foi encontrado o sapato da Lisanne, mas com seu pé ainda dentro. Próximo estava o sapato e um osso pélvico de Chris, confirmando o trágico fim das meninas. Nos meses seguintes, o short de Chris foi encontrado em uma árvore parcialmente submersa em uma pequena cachoeira no rio Culebra, aproximadamente 5 quilômetros abaixo do topo da trilha El Pianista. Além dos shorts, encontraram mais ossos, incluindo parte da pelvis e um osso da coluna de Chris, e fragmentos dos pés, tíbia e fêmur de Lisanne. Essas descobertas foram as principais pistas encontradas durante todo o caso, mas ainda deixavam muitas perguntas sem respostas. Dentro da mochila havia diversas coisas, mas vou ressaltar as mais importantes. Continha dinheiro, em torno de $88,25, uma câmera fotográfica Canon com um cartão de memória, os celulares de Chris e Lisanne, além de uma garrafa d'água. A mochila estava molhada e suja, com alguns rasgos evidentes. Os celulares foram encontrados molhados e precisaram secar completamente antes que pudessem ser analisados. Aqui vou contar a versão com base nas datas e horários dos celulares e a câmera fotográfica. Esses fatos seguirão até o dia 11 de abril. Das 142 fotos tiradas no dia 1º de abril, entre a câmera e os celulares, 69 delas não foram divulgadas ao público, e as que vieram à tona foi devido a um vazamento das imagens sem o consentimento da família. Portanto, essa seria a cronologia conforme as fotos
se iniciando no dia 1º de abril. Elas começaram a trilha por volta das 11h08, horário mais cedo do que relatado por testemunhas e as contradizendo. As primeiras fotos tiradas foram por volta das 11h18 e mostram principalmente paisagens ao redor da trilha e selfies das duas amigas juntas. Chegaram ao topo da trilha por volta das 13 horas e tiraram mais fotos, permanecendo por cerca de 15 minutos. Como sabemos, elas seguiram a trilha e não voltaram pelo mesmo caminho. Alguns disseram que essa rota era mais usada por moradores locais e o seu gado, além dessa área também ser conhecida por atividades de tráfico de drogas, mas não há evidências concretas de que isso tenha influenciado o desaparecimento das garotas. As últimas fotos do dia são as de número 507 e 508. Foram tiradas por volta das 13h54, mostrando Chris atravessando o pequeno riacho e olhando para a câmera. Foi a partir dessas imagens que começaram a surgir suspeitas, pois Chris não parecia sorridente como nas fotos anteriores. Algumas pessoas comentaram que a jovem estaria com um olhar de preocupação, mas é difícil confirmar. Passado 3 horas após as fotos serem tiradas, às 16h39, o iPhone de Chris tentou uma chamada de emergência para o número 112. Embora não seja o número de emergência do Panamá, a chamada seria redirecionada para o serviço local de emergência. No entanto, a tentativa foi em vão, pois o telefone não conseguiu sinal para completar a chamada. Essa ação indica que as jovens poderiam estar em busca de ajuda em uma situação de emergência. No retorno da trilha, os celulares perderam o sinal, impossibilitando até chamadas de emergência. 12 minutos depois, às 16h52, o Samsung da Lizen tentou ligar para o 112, e também sem sucesso. Às 17h58, ambos os celulares foram desligados simultaneamente. Às 6h58, o Samsung de Lizen fez uma chamada de emergência e às 8h14 foi o iPhone da Chris, ambas para o 112 e sem sucesso. Às 10h53, outra chamada foi feita para o 112 e em seguida para o 911, mas também foram sem sucesso. Neste momento, Feliciano e Eileen já estavam à procura pelas garotas. No dia 3 de abril, às 9h33, houve 2 tentativas de ligação para o 911 pelo iPhone e sem sucesso, e às 13h59, uma mensagem de Miriam, a host family, foi visualizada no WhatsApp pelo iPhone, e em seguida o celular foi desligado. Foi a última vez que houve qualquer tentativa de chamada de emergência, já que os celulares estavam completamente sem sinal. Dia 4 de abril, às 4h50 da madrugada, o Samsung foi ligado e desligado. Às 5 horas, foi ligado novamente, mas logo desligado devido à baixa bateria, com apenas 1%. Às 10h17 e às 13h42, o iPhone foi ligado e desligado. Às 10h50, o iPhone foi usado pela última vez com a senha do chip, o PIN, inserida corretamente. Após isso, não houve mais tentativas erradas de acesso ao aparelho. A senha do celular estava correta, mas sem o PIN do chip ativado. O telefone não podia fazer ligações. Isso indica que o telefone estava funcionando para todas as outras funções, menos para as chamadas telefônicas. A falta de ativação do PIN sugere que ele não foi digitado ou foi inserido incorretamente. Os celulares foram ligados e desligados na tentativa de economizar bateria, e o mesmo ocorreu no dia 7. Agora, finalmente, no dia 8 de abril, houve uma atividade significativa na câmera fotográfica. Como mencionei anteriormente, a última foto foi tirada no dia 1º de abril, mas isso mudou quando, às 1h29 da madrugada, foram tiradas 99 fotos em um período de 2 horas e 40 minutos, todas no mesmo local e com flash ativado. Essas fotos ficaram conhecidas como night photos. A maioria delas mostra apenas o céu e galhos de árvores, com a câmera apontada em diferentes direções e ângulos. Vou destacar apenas 3 fotos, a número 550, 576 e 580. Na foto 550 há algo peculiar.
Além dos galhos e do céu, podemos ver um pedaço de papel rasgado, semelhante ao mapa que Lisanne segurava em uma foto anterior ao dia 1º de abril. Isso sugere que a foto pode ter sido intencionalmente enquadrada desta forma. Além disso, podemos observar água corrente atrás da pedra, indicando que a pessoa que tirou a foto estava próxima ao rio. Uma linha reta visível na imagem, que o site Imperfect Plan especula pode ser uma corda, possivelmente de uma mountain bridge, ou uma corda utilizada para atividades de lazer. No mesmo site, há várias teorias sobre o significado da foto 550, que inclui possíveis maneiras de atrair a atenção das equipes de resgate, repelir insetos como os mosquitos, armazenar água, marcar um local específico ou simplesmente já estavam lá, sem nenhuma conexão direta com o desaparecimento delas. Já a foto 576, apelidada de SOS Photo, mostra um objeto refletindo a luz em um papel que parece formar o símbolo de SOS, como um apelo de socorro. O papel é o mesmo do mapa mencionado anteriormente, e muitos sugerem que o objeto refletido seja a base de um tubo de Pringles, já que se assemelha a isso e havia um tubo de Pringles no quarto das garotas na casa da Host Family. Diferentemente da foto da sacola nos galhos, essa parece ter sido tirada acidentalmente, pois os objetos não estão enquadrados corretamente. E finalmente a foto 580, por ser a mais intrigante de todas, pois mostra apenas o cabelo da Chris. Há debates sobre o cabelo parecer mais limpo do que o esperado, após 7 dias na floresta, mas é possível que elas tenham lavado os cabelos nos rios. Além disso, surgiram afirmações sobre a presença de sangue na parte inferior da foto, mas parece ser apenas a sombra da posição do flash. Em pesquisas na internet, apresentação tridimensional usando as fotos, mostrando como elas se conectavam aos arredores do local onde as fotos foram tiradas. Surpreendentemente, todas as fotos se encaixaram perfeitamente, sem exceção. Isso levanta a questão: por que elas estavam nessa posição? E por que esperaram 7 dias após o desaparecimento para tirar as fotos, e todas em apenas uma madrugada? Mas as análises ainda não identificaram uma lacuna entre as fotos tiradas em 1º de abril a 508 e a primeira foto da madrugada do dia 8 de abril a 510. No intervalo deveria existir a foto 509, mas ela simplesmente não está lá. Agora alguns podem argumentar: bem, elas poderiam ter apagado a foto. A câmera Canon em questão possui 2 modos de nomeação de fotos. No modo contínuo, a numeração continua mesmo se uma foto for deletada. Já no modo Auto Reset, a numeração recomeça do último número apagado. Considerando que a câmera estava com as configurações originais, é provável que estivesse no modo contínuo. Embora as garotas pudessem ter apagado uma foto, geralmente é possível ser recuperada. Tanto investigadores do Panamá quanto dos da Holanda tentaram reaver e não conseguiram. A ausência da foto 509 no cartão de memória gerou diversas teorias conspiratórias. Alguns especularam que alguém poderia ter apagado a foto diretamente de um computador, tornando impossível a sua recuperação. Outras teorias incluem a possibilidade de um erro acidental por parte dos analistas forenses, que poderiam ter deletado a foto sem intenção. Há também a ideia de que um segundo cartão de memória, nunca encontrado, poderia conter a foto desaparecida. Além disso, não podemos descartar a possibilidade de um defeito da câmera, que poderia ter falhado e impedido o registro da imagem. Nos dias 9 e 10 de abril, nenhum acontecimento significativo foi registrado. No entanto, no dia 11, o iPhone foi ligado às 10h51 e desligado às 11h56, marcando o último evento oficial na linha do tempo dos acontecimentos. Sobre utilizarem o flash, surgiu a teoria que as meninas estavam tentando chamar a atenção das equipes de busca ou os helicópteros, mas seria pouco provável eles atuarem na floresta durante a noite. E mesmo que o fizessem, o flash geralmente não alcança longas distâncias, sendo bloqueado por rochas ou vegetação densa. E aí a gente pensa, e por que elas não gritaram?
Não sabemos quais eram as condições das meninas naquele momento, e precisamos tentar imaginar qual seria o pedido de socorro mais eficiente. E talvez o que vemos como bobagem poderia ser para elas a única opção ou a única opção em que conseguiram pensar. Até imaginamos outro ponto. Por que não gravar um vídeo rápido com a câmera ou os celulares? De fato, algumas pessoas questionaram por que as garotas não filmaram um vídeo explicando o que estava acontecendo, ou escreveram uma nota em seus dispositivos. É difícil imaginar qual era o estado mental e físico delas, e as condições em que se encontravam. Aliás, os danos que já tinham passado e vivido. Temos um instinto de sobrevivência, mas nem sempre ele está ciente dos atos que estamos fazendo. Aqui finalizo as análises da câmera fotográfica e dos celulares, e vou falar um pouco sobre os demais itens encontrados e os ossos. Após a descoberta da mochila em 11 de junho, mais perguntas surgiram do que respostas. Das 13 amostras de DNA analisadas, apenas 3 continham material genético, de 2 mulheres e um homem, enquanto o DNA da Chris e da Lisanne não foi encontrado, possivelmente devido à exposição da mochila à água. Se o DNA delas não foi detectado, é possível que de outras pessoas que tenham tocado na mochila antes também tenha sido apagado. Os DNAs identificados não correspondem a nenhum perfil no banco de dados, o que sugere que podem pertencer ao casal que encontrou a mochila ou aos oficiais que a manusearam. Quanto aos celulares, nenhum DNA foi recuperado, e as impressões digitais encontradas não eram suficientes para identificação. Sobre os ossos encontrados, foi possível identificar que a tíbia de Lisanne tinha sinais de periostite, uma inflamação geralmente causada por estresse repetitivo nos ossos, o que com certeza aconteceu, uma vez que pode ter ficado andando pela floresta por dias a fios, e talvez até carregado a Chris. O seu pé, que estava ainda dentro do sapato, tinha 3 ossos quebrados, o que levanta várias hipóteses que pode ter acontecido. Talvez uma queda acidental, uma pedra que caiu sobre o pé, ou mesmo o desgaste extremo de uma longa caminhada forçada. E curiosamente, o pé não mostrava sinais de ter sido cortado ou arrancado, o que poderia indicar uma separação natural durante a decomposição. Para os especialistas é considerado um fenômeno raro, mas possível, onde o pé solta do corpo pela fragilidade do calcanhar. Os ossos de Chris apresentaram características que intrigam os especialistas. O osso pélvico estava descolorido e com traços de fosfato, sugerindo uma decomposição avançada. Esse fato levantou a possibilidade de que alguém tenha feito isso, mas também há explicações naturais, como a exposição ao sol ou a presença de fosfato na selva, que podem ter causado essa aparência. Os ossos de Chris e Lisanne não mostraram sinais de lesões por objetos cortantes ou armas de fogo, indicando que não houve indícios de violência desse tipo. A teoria é que, se os corpos estivessem perto do rio, a decomposição teria ocorrido rapidamente, em cerca de 2 semanas. Ao encerrar as investigações, críticas surgiram em relação à maneira como o caso foi conduzido e à falta de transparência por parte das autoridades do Panamá e da Holanda. Tanto a imprensa quanto os guias turísticos, e especialmente os pais da Chris, expressaram desapontamento com as informações limitadas divulgadas. Apesar das falhas e das demoras, os governos dos 2 países chegaram a uma conclusão sobre o que possivelmente aconteceu com a Chris e a Lisanne após o seu desaparecimento, no dia 1º de abril. Alegaram que não havia indícios de crime ou alguma ação criminosa envolvendo as 2 jovens holandesas, e eles determinaram que não havia sinais de violência nos restos mortais das meninas e não encontraram elementos que apontassem para uma participação de terceiros no desaparecimento ou em suas mortes. No entanto, muitos questionaram essa versão dos eventos e continuaram a especular, com alguns até desenvolvendo teorias conspiratórias. 2 teorias surgiram sobre o desaparecimento de Chris e Lisanne. Vou colocá-las para vocês. A primeira teoria sugere que Chris e Lisanne se perderam na trilha do alpinista quando voltavam para a cidade, sendo até mesmo feita tentativas de contato, as quais iniciou às 16h39,
indicando claramente que estavam em apuros. Enquanto lutavam pela sobrevivência nos dias seguintes na selva, Lisanne poderia ter desenvolvido a periostite. Na madrugada do dia 8, as fotos tiradas por motivos desconhecidos, revelando um estado mental incerto após dias perdidos. A explicação mais aceita pelos especialistas e governos é que Chris e Lisanne se perderam, baseando-se nas evidências disponíveis. No entanto, isso não garante que seja a verdade absoluta, apenas a possibilidade mais provável. Mistérios persistem, como as fotos tiradas de madrugada, a foto 509 que desapareceu e a mochila encontrada, mas pouco danificada, e longe do local onde possivelmente poderiam ter morrido. Uma teoria sugere que Chris morreu no dia 5 de abril, o que explicaria a ausência do PIN no iPhone. Mas isso levanta uma pergunta perturbadora: por que a Lisanne teria tirado foto de sua amiga já sem vida? Na segunda teoria, a ideia é bem mais assustadora. Sugere que Chris e Lisanne foram assassinadas, e até o dia 11 de abril ainda tinha movimentação nos celulares, mas depois disso elas teriam encontrado um fim trágico nas margens do rio, talvez por fome, frio ou algo do tipo. Pode ser que uma tempestade ou um acidente nas pontes instáveis as tenham levado o rio abaixo. A teoria de que alguém as matou é preocupante. A falta de chamadas de emergência depois do começo de abril levanta a possibilidade de um ataque a partir do dia 4 ou algo sério no dia 5. Quando o iPhone parou de ser usado. As coisas estranhas nos celulares depois disso, como as fotos noturnas, levantam suspeitas de manipulação. Por fim, há especulações de que produtos químicos foram usados para ocultar os corpos, o que explicaria a descoloração dos ossos de Chris e a presença do fosfato. A foto 509 pode ter sido deletada por alguém com conhecimento técnico, tornando-a irrecuperável. E quanto à mochila? Talvez tenha sido jogada no rio ou colocado para encerrarem logo as buscas e darem elas como sem vida ou simplesmente reaver a recompensa. No entanto, a teoria do assassinato apresenta pontos confusos. Se alguém quisesse esconder os corpos, por que não as enterraria em vez de jogá-las no rio? E por que se incomodar com os celulares ou tirar fotos à noite se poderiam simplesmente se livrar dos aparelhos? Outros teorizavam sobre o tráfico de órgãos, mas também não existe provas. Seria muito difícil fazer isso numa floresta isolada e ainda manter os órgãos em bom estado. Além disso, sequestrar turistas só traria problemas para a região. E para completar a teoria do assassinato, vou associar outros personagens nessa horrível trama, mas lembrando que é tudo teoria e especulação. Entre as teorias sobre o que aconteceu com a Chris e a Lisanne, uma envolve uma gangue local. Dizem que na foto do celular estão um homem chamado Osman Valenzuela, que morreu afogado no dia 4 de abril de 2014, e José Morgas, que morreu em 28 de março de 2015, além de duas mulheres, que parecem ser Chris e Lisanne. Isso levou a uma suspeita. No dia 1º de abril, depois da última foto conhecida, elas podem ter se encontrado com estes homens que as levaram para um rio, perto de Caldeiras Hot Springs. Algumas testemunhas viram o grupo saindo da trilha e indo para o rio de carro. Os suspeitos faziam parte de uma quadrilha, o qual era composta por Roslan, José e Henry Gonzalez, que é enteado do guia Feliciano, assim criando um elo no mistério do desaparecimento das garotas. E alguns dizem que essa é a justificativa da participação ativa do Feliciano nas buscas. Em 3 de março de 2015, Leonardo Gonzalez, o taxista que disse ter levado as garotas para a trilha, também foi encontrado morto. Contam que ele foi deixar um pessoal para um passeio e foi encontrado afogado na margem de um rio. Será que ele sabia demais? Todos os envolvidos na foto, mais o taxista Leonardo, morreram em um ano. Mas essa teoria tem um grande problema. Não existe nenhuma prova concreta sobre quem realmente está na foto e se ela é autêntica. A única certeza é que o lugar é o rio Chiriquí, perto de Caldeiras Hot Springs, mas do resto são apenas boatos.
e há quem diga que Eileen, a funcionária da escola, só sobreviveu pois voltou para a Holanda nos dias seguintes, pois ela poderia ser uma testemunha-chave para elucidar toda essa trama. Feliciano, o guia local, despertou suspeitas por sua conexão familiar com Henry Gonzalez, além de ser proprietário de terras na área onde as garotas desapareceram, e também a sua família ser empregadora do casal que encontrou a mochila das meninas. E duas curiosidades: ele quem levou a mochila para as autoridades, e ele estava presente quando encontraram parte dos ossos. Esses fatores geraram especulações sobre sua possível participação no caso. Diversos posts e vídeos dizem que ele gostava de levar mulheres e de preferência sozinhas para as trilhas e os passeios, além de fazer algumas investidas. Apesar da busca incessante por respostas, o enigma do sumiço de Chris e Lisanne ainda está sem uma conclusão definitiva. Mesmo o Panamá e a Holanda encerrando o caso como um acidente, e a família aceitando até certo ponto essa decisão, ainda gera muito mistério. Esse caso ficou rodeado de teorias e especulações, pois o envolvimento de duas jovens holandesas, repletas de sonhos e expectativas, não só ressalta a imprevisibilidade da vida, mas também a capacidade de união da comunidade internacional na procura por justiça. A lembrança de Chris e Lisanne persiste, não só na memória de quem as amava, mas quem ainda acredita que essa não seja toda a verdade. Agradeço a companhia caso tenham ficado até o final, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim é notificado sempre que tiver um vídeo novo. Obrigada e até uma próxima aventura!